Você conhecia o Silicon Valley Bank? Sabia dessa importância que ele tinha no mercado? Você também está com medo do que pode acontecer? Vamos discutir sobre isso. Meu nome é Delian, seja muito bem-vindo ao seu canal de conhecimento. Silicon Valley Bank, ou SVB, o 16º maior banco americano, no dia 10 de março de 2023, decretou falência e a gente não sabe o que vai acontecer ou o que pode acontecer. Falaremos então do SVB, conhecido como o banco que investe em startups. O que é startups? São empresas em seu pleno desenvolvimento, que estão em pleno funcionamento. Tais como a SpaceX e a Uber, por exemplo, são alguns dos investimentos do SVB. Porém, esse modelo de negócio deu ruim. E é disso que vamos falar então nesse vídeo. Para você que está chegando aqui agora, já deixa o seu like, porque eu vou trazer muita informação para vocês, para tirar várias dúvidas e deixar vocês completamente cientes do que está acontecendo. Então já se inscreve no canal e comenta. Galera, antes de falar do banco, vocês têm que saber quem é o Silicon Valley Bank. O Silicon Valley Bank é um banco norte-americano criado em 1983 por empreendedores e investidores do Vale do Silício, com o intuito de financiar empresas de alto risco ou consideradas de alto risco. Seu modelo de negócio explodiu na década de 80 e 90 e hoje o banco infelizmente passou por uma crise muito forte. O que aconteceu? Por que o banco foi decretado falência, sendo que seu modelo de negócio era um modelo que estava dando certo? O que acontece é por causa da multiplicação monetária. Como que funcionam os bancos? Geralmente, quando você deposita seu dinheiro no banco, seja R$100, R$200, esse dinheiro o banco ele pega e não está na sua conta, ele distribui. Claro que depende de alguns pontos do Banco Central, né? Algumas regras, mas vamos supor o seguinte, vamos supor que você tem R$100 na sua conta. O banco, ele tem que ter uma reserva garantida de 20%, então R$20 tem que ficar no banco nas suas reservas. E os outros 80%? Os outros 80% eles pegam e emprestam a outras pessoas, fazendo assim a famosa multiplicação monetária. Então, teoricamente, o seu dinheiro não está lá. Mas como que não está lá, sendo que eu saco toda hora, eu pego o dinheiro toda hora? Geralmente você não pega o seu dinheiro, você pega dinheiro de outras pessoas que deixam depositado lá. É por isso que os bancos, eles se desenvolvem muito rápido através dessa política monetária. O que aconteceu? Por que o SVB faliu? Acontece que o pessoal começou a sacar dinheiro do banco. Estima-se que foi 42 bilhões de dólares sacados do banco naquele dia. Então o banco ele não tinha dinheiro para poder dar para o pessoal. E recentemente o Silicon Valley Bank ele tinha investido em títulos públicos dos Estados Unidos. Isso fez com que ele tivesse que sanar com toda a dívida dele. Então ele teve que vender todos os títulos públicos, pagando um imposto de renda altíssimo para poder sanar todos os saques que o banco teve. Isso fez com que o banco tivesse um prejuízo de pelo menos 2 bilhões de dólares. Só com impostos. Esse prejuízo do Silicon Valley Bank se deu ao ponto de os depositantes do banco terem que sacar o dinheiro. Então fez com que a multiplicação monetária não ocorresse e o banco tivesse que arcar com todos os saques que tiveram. Também ocorreu de que o banco ele não conseguiu financiar direito as empresas, porque a inflação dos Estados Unidos está quase chegando nos 2 dígitos, às vezes até passou no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então fez com que o Silicon Valley Bank não conseguisse financiar as startups porque ele oferecia um juros muito abaixo do mercado. Também influenciou para que ele sinalizasse a falência. Todo esse movimento fez com que o patrimônio do banco praticamente não valesse nada. Para você ter uma noção, o patrimônio do SVB sinalizava a casa dos 162 bilhões de dólares. Então fez com que praticamente isso não valesse nada pelo imposto que ele pagou e pela quantidade de saques que teve o banco. Mas ainda bem que nos Estados Unidos tem o FDIC, que é basicamente como o fundo FGC aqui do Brasil, Fundo de Garantia de Crédito, né? Fez com que todo esse empréstimo, toda essa realização desse movimento se minimizasse o risco, minimizasse principalmente a perca que o banco teve. A crise que poderia existir foi praticamente minimizada ao extremo. Poderia ter sido muito pior se não tivesse esse fundo, porque boa parte dos credores tiveram ressarcimento de 250 mil dólares, que é basicamente o tanto que o FDIC paga
ao banco para poder depositar para os seus credores. Com isso, teve uma grande minimização de suas percas. Como que o Brasil poderia ser afetado com isso? O Brasil, ele possui algumas startups ligadas ao banco. Estima-se que é cerca de 10 milhões de dólares. O que, trazidos para reais, simboliza ali aproximadamente 50 milhões de reais. Então isso seria uma perca muito grande para o Brasil, principalmente a parte dos bancos digitais, Nubank, C6, Inter. O que eu acho interessante é que, quando surgiu essa notícia, alguns bancos já se pronunciaram, principalmente Nubank e a C6, divulgando uma nota esclarecida a todos os acionistas e principalmente aos usuários que não precisassem temer porque não teria nenhuma exposição ao banco. Então isso seria muito vantajoso. Todos que estão ao nosso redor usam o Nubank, então seria uma grande perca para o Brasil se isso acontecesse. Ainda bem que ele não tem exposição ao banco, mas não deixamos de ter a hipótese de acontecer alguma coisa. Claro que eu não venho aqui trazer teorias, eu venho aqui para trazer fatos e argumentos que estão acontecendo no mundo de hoje. Por que não deixa de ser preocupante apesar de não terem exposição? É um grande banco que faliu. Para você ter uma noção do tamanho dessa complicação, que em 2008 o banco norte-americano, que era o quinto maior banco, faliu. Isso acarretou uma crise econômica tão grande que muita gente perdeu emprego. A taxa de desemprego norte-americana e no Brasil aumentou muito por causa dessa crise. Influenciou muito o mercado da bolsa de valores, dos investimentos, porque não tinham dinheiro de onde sair. Não deixa de ser preocupante, porque até então o Silicon Valley Bank faliu. E lá na Suíça, o Credit Suisse também está decretado falência. Então são dois bancos enormes. Isso deixa ser preocupante no curto período. Mas não se preocupe, talvez o melhor a se fazer é se diversificar o seu portfólio, é ter uma grande variedade de investimentos em sua carteira, como fundos imobiliários, ações, renda fixa, títulos públicos internacionais e nacionais. Então, se diversifique para que isso não impacte a sua carteira. Talvez vá impactar em alguns pontos, mas outros elas vão se beneficiar. Por exemplo, ocorreu essa questão da divulgação de quebra dos bancos e logo as criptomoedas foram às alturas. O Bitcoin hoje está valendo atualmente basicamente 150 mil reais. Tomara que não dê muito errado, mas é claro que a gente fica um pouco no pé atrás. E se você chegou até aqui, já desce aqui embaixo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando desse assunto e não deixe de se inscrever no canal. Ainda tem muito pela frente, muito obrigado e tchau!